E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana com aquela nobre missão de toda segunda-feira tá com um vídeo novo falando para vocês sobre alguma coisa de matemática, sobre alguma coisa interessante, sobre alguma coisa nova, alguma coisa útil, divertida, bonita. Serve principalmente para mostrar que matemática não é só aquela coisa chata, enfadonha, que serve para cair na sua prova. Matemática não são só fórmulas. Matemática não são só exercícios repetitivos. Matemática tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante. E o nosso objetivo é mostrar isso para vocês toda semana com alguma coisa, com algum tópico interessante. Nessa semana a gente vai dar continuidade ao vídeo da semana passada, onde a gente falou sobre o paradoxo de Monty Hall, baseado naquele programa de auditório, onde você tinha as portas e tinha uma escolha. Caso você não conheça esse problema, a gente vai começar fazendo uma revisão rápida, mas se você quiser ver bem a parte matemática detalhada desse problema, no vídeo passado a gente tratou sobre isso. Se você quiser ver, tem o link lá embaixo na descrição, muito provavelmente o card está passando em cima de mim aqui agora, mas ainda assim você não precisa ter visto o vídeo inteiro passado para entender esse vídeo. Bora lá, vamos começar? Alguns avisos rápidos de padrão antes da gente começar. Apesar de eu já ter dito na introdução, esse vídeo é a continuação do vídeo passado, mas a gente vai fazer uma revisão rápida, então dá para você acompanhar muito bem esse vídeo, mesmo sem ter visto o vídeo anterior, sem nenhum grande problema. No vídeo passado a gente propôs um puzzle, um probleminha, um quebra-cabeça, um enigma matemático para vocês tentarem resolver, e nesse vídeo a gente vai resolver esse puzzle. Se você quiser tentar resolver ele por conta antes de ver a resposta, vai ter um momento do vídeo que a gente vai fazer uma pausa para você tentar parar e ver isso. Começar fazendo uma revisão rápida do vídeo passado. No vídeo passado a gente falou como tópico principal o paradoxo de Monty Hall, que era baseado no programa Let's Make a Deal, onde a prova final envolviam 3 portas, um apresentador bonitinho, nesse caso eu, e aqui prêmio, que eu representei por 3 barras de ouro, que estariam escondidas atrás de uma das portas. O apresentador sabe que porta é, mas os jogadores não. Uma vez com a porta fechada, entra o jogador, e aí pedir, e aí, que porta você quer escolher? Aí ele escolhe uma das portas, e como tem um prêmio e 2 portas vazias, independente da escolha dele, tem pelo menos uma porta vazia. O apresentador vai lá e fala, olha, essa porta aqui não tem prêmio. E aí, você quer trocar de porta? E aí entra uma nova decisão do jogador. E aí o vídeo passado tinha como objetivo provar uma coisa que deu muita polêmica na época, que era o fato de que para o jogador, trocar de porta é sempre uma coisa mais vantajosa em termos de estatística de probabilidade. No vídeo passado, a gente propôs uma variante. Essa variante envolvia um jogo novo, que você tinha novas regras, embora elas fossem altamente baseadas na anterior. E esse, como não era o jogo Let's Make a Deal, era um novo programa, eu chamei de Show do Professor Pinguim, com o seu apresentador, Professor Pinguim. E agora, apresentando o espetacular Show do Pinguim, com o seu apresentador, o Professor Pinguim. E nesse puzzle proposto, o show do Professor Pinguim, ele funciona muito parecido, mas com uma dinâmica um pouquinho diferente. São 4 portas, ao invés de 3. E essas portas vão ter 2 prêmios e 2 portas vazias. Os 2 prêmios eles têm o mesmo valor, então independente de se o jogador ganhar o prêmio A ou o prêmio B, ele fica igualmente feliz, porque são 2 cópias do mesmo. E aí é chamado o jogador e é pedido, e aí, vai lá, escolhe uma das portas. Ele vai pensar um pouco, vai escolher uma das portas. Depois de escolhido, o apresentador vai lá e abre uma porta. E aí, depois de aberta essa porta, fala, e aí, você quer trocar de porta ou não? Aí ele vai pensar, vai decidir se ele quer trocar de porta ou não. Aí o apresentador vai lá e abre uma segunda porta. E aí, pergunta de novo, e aí, você quer trocar de porta ou não? No nosso show do Professor Pinguim, a gente tem algumas regras para o puzzle fazer sentido. Algumas regras que a gente vai presumir são, o programa é honesto, independente do que acontecer, independente da escolha, nunca vai ter trocas dos bastidores em tempo real. Os prêmios estão decididos antes do começo do programa, a posição deles, e eles vão ficar fixos lá até o fim. Segunda coisa, toda vez que o Professor Pinguim, o apresentador, for lá e abrir uma das portas, nunca vai ser a porta que o jogador tem escolhido no momento. Pode ser que depois que o jogador troque, digamos, da porta 1 para 3, o Professor Pinguim abra a porta 1, mas nunca a porta que o jogador tem como escolhida para ele no momento. Além disso, o Professor Pinguim ele vai ter um roteiro previamente escolhido. Ou, de acordo com as regras do programa, ele vai abrir sempre primeiro uma porta vazia, depois uma que tem prêmio. Ou ele vai abrir primeiro uma porta que tem prêmio, depois uma porta vazia. Ou ainda uma terceira variante, que é ele deixar o jogador escolher uma porta aleatória para abrir que não seja a própria porta dele. Independente da escolha do jogador, independente do estado dele, se ele tem uma porta com prêmio ou sem prêmio, o jogador sempre vai ter a opção de trocar de porta 2 vezes. Depois de aberta a primeira e depois de aberta a segunda. Então, nesses 3 roteiros possíveis, onde primeiro é declarado que o Professor Pinguim sempre vai abrir uma porta vazia, depois uma porta com prêmio, sempre oferecendo opções de troca. O segundo roteiro possível, onde sempre vai ser aberta primeiro uma porta com prêmio, depois uma porta vazia,
E de novo, sempre oferecemos opções de troca. E o terceiro, onde o jogador vai abrir uma porta ao acaso, sem o jogador saber se essa porta seria vazia ou com um prêmio. Independente do que acontecer, o Pigui vai lá e oferece as opções de troca. A segunda porta aberta vai ser aberta pelo apresentador. Toda vez que o jogador abrir uma porta com prêmio, a segunda porta é vazia. Toda vez que o jogador abrir uma porta vazia, a segunda porta aberta é com prêmio. Para evitar o caso de que o jogador abra 2 prêmios ou 2 vazias, a segunda porta é escolhida pelo apresentador. Em cada um desses 3 cenários, qual é a melhor estratégia para cada jogador? Vamos agora fazer uma pausa bonitinha para vocês tentarem. Até o momento da gravação, que é sábado de manhã, eu costumo gravar os meus vídeos no sábado de manhã, eu recebi a resposta de 2 pessoas diferentes. As 2 respostas chegavam no mesmo resultado e tinham abordagens muito parecidas. E eu vou seguir a mesma abordagem deles, que é a mesma abordagem que eu tinha feito antes de ter proposto esse problema semana passada. Só que eu vou resolver ele de uma maneira um pouco mais visual. Eu vou usar um negócio chamado diagrama de árvore de probabilidades. O diagrama de árvore, ele é basicamente você ter situações onde você, para cada caso possível, você abre galhos novos, abre ramos novos. Cada uma dessas possibilidades você vai calculando, dividindo ela em mais e mais pedaços. Cada caso é considerado separadamente, e aí para você chegar de um estado inicial para o estado final, a probabilidade de você ir do começo para o fim é multiplicar as probabilidades de cada termo. E se você tem vários caminhos que cheguem no mesmo resultado, a probabilidade total de chegar naquele resultado é a soma das possibilidades de cada linha que vai dele até o fim. Isso vai ficar muito mais claro conforme a gente for fazendo os exemplos. A ideia do diagrama de árvore é simplesmente uma ideia visual para ficar mais claro no vídeo. As 2 respostas que vocês me deram estavam altamente compatíveis com a minha. Então vamos para o primeiro cenário, o primeiro roteiro possível. O primeiro roteiro é aquele onde o apresentador, independente da escolha do jogador, sempre vai abrir primeiro uma porta vazia. E aí ele oferece a opção de troca. Depois ele vai abrir uma porta que sempre vai ter um prêmio. Oferece de novo a opção de troca para o jogador. O jogador ele tem 4 ações possíveis. Ele pode nunca trocar as portas, ele pode trocar só na segunda opção, ele pode trocar só na primeira, ou ele pode trocar 2 vezes de porta. Dentre essas 4, qual será que dá maior chance dele ter um prêmio? Eu vou analisar os casos do mais fácil para o mais difícil. O primeiro caso que é o mais fácil é, digamos que ele nunca troca de porta. Então, se ele tem aqui no estado inicial dele, ele tem 2 opções a princípio. Ele tem metade das chances de escolher uma porta que contém um prêmio, e ele tem metade das chances de pegar uma porta que é vazia. Na primeira opção que ele tem, se ele não trocar de porta, se ele tinha um prêmio, ele continua com o prêmio, e se ele tinha uma porta vazia, ele continua com a porta vazia. Na segunda vez, se ele não trocar de porta, se ele tinha um prêmio, ele continua com o prêmio, e se ele tinha uma porta vazia, ele continua com a porta vazia. E aí, o total de jeitos dele ficar com um prêmio seria todos os caminhos que começam no ponto inicial e terminam com um prêmio. A probabilidade de ir para o caminho de cima é meio vezes 1 vezes 1, que é meio, e a probabilidade dele ter uma porta vazia, da mesma forma, é meio. Então, se ele não trocar de porta, a chance dele é meio a meio, é 50-50, porque é basicamente a primeira opção que ele fez no começo, que era de 50%, ele manteve nela e ficou com isso. Esse é o primeiro caso. Segunda estratégia que o jogador pode seguir. Ele pode só trocar de porta na segunda vez que ele tiver a opção. Nesse caso, ele continua tendo o mesmo estado inicial, onde ele tem metade das chances de pegar uma porta com prêmio, metade das chances de pegar uma porta vazia. Se na primeira opção ele mantiver, ele tem 100% de chance de manter o prêmio se ele já tivesse o prêmio antes, 100% de chance de manter uma porta vazia se ele já tivesse uma porta vazia. Na segunda troca, como já foi aberta uma porta vazia e uma porta com prêmio, se ele tem a porta com prêmio, a única porta que ele pode trocar é uma vazia. Se ele tem uma porta vazia, a única porta que ele pode trocar é uma porta com prêmio. Então, se ele tinha porta vazia, ele tem 100% de chance de trocar por uma vazia. E se ele tinha uma vazia, ele tem 100% de chance de trocar pelo prêmio. Ele só vai ficar com o prêmio lá no final se ele seguir o caminho de baixo, que tem chance meio vezes 1 vezes 1 de acontecer. A probabilidade dele é meio. E ele só vai ficar com uma porta vazia se ele seguir o caminho de cima, cuja probabilidade é meio vezes 1 vezes 1, e também é meio. Então, se ele trocar de porta só na segunda tentativa, ele tem exatamente a mesma chance que ele tinha se ele não trocasse de porta. Agora vamos considerar o caso que o jogador vai trocar de porta só na primeira chance dele, mas na segunda ele vai manter. De novo, ele tem o estado inicial dele, onde ele tem 50% de chance de começar com uma porta que tem um prêmio,
e 50% de chance de começar com uma porta vazia. E aí a primeira porta, de acordo com o roteiro, é sempre uma porta vazia. Se ele tem uma porta com um prêmio e abrir uma porta vazia, quando ele faz a troca, sobra uma porta com prêmio e uma porta vazia. E como é uma de cada, ele tem 50% de chance, ou metade da probabilidade, para uma porta com prêmio, ou de ir para uma porta vazia. No entanto, se ele tem uma porta vazia e é aberta outra porta vazia, sobram duas portas com prêmio, e se ele for fazer uma troca, ele com certeza vai para uma porta com prêmio. E aí ele tem 100% de chance de ir para uma porta com prêmio. Feito isso, como na segunda vez ele não troca de porta, se ele tinha um prêmio, ele tem 100% de chance de continuar com o prêmio. Se ele tinha uma porta vazia, ele tem 100% de chance de continuar com a porta vazia. Se ele tinha um prêmio, ele tem 100% de chance de continuar com o prêmio. E aí, o total de jeitos que ele poderia ficar com o prêmio, se ele seguir o primeiro caminho de cima, ele tem probabilidade meio vezes 1 de cair nisso, que é 1/4, mas ele também tem a probabilidade de baixo, que é meio vezes 1, que é meio. 1/4 mais meio são 3/4. A chance dele ficar com uma porta vazia é só se ele pegar esse caminho do meio. Tem chance meio vezes 1, ou 1/4 de acontecer. Então, se ele seguir essa estratégia de trocar a porta na primeira chance, ele tem 3/4 de chance, ou 75% de chance, de ficar com um prêmio e só 25% de chance de ficar com a porta vazia. Por enquanto, essa é a melhor estratégia. E falta analisar a última, que é se ele trocar de porta 2 vezes. Se ele trocar de porta 2 vezes, ele começa de novo com o mesmo estado inicial, tem 50% de chance de pegar uma porta com prêmio e 50% de chance de pegar a porta vazia. Como é sempre aberta uma porta vazia, e isso é exatamente o caso que a gente acabou de analisar na primeira troca, a análise da primeira troca é igual. Ele tem num prêmio, ele tem 50% de chance de mudar para outro prêmio e 50% de chance de ir para a porta vazia. Se ele tem a porta vazia e fizer a troca, ele tem 100% de chance de ir para o prêmio. Quando é aberta a segunda porta, que sempre vai ser um prêmio, só vão sobrar duas portas, uma porta com prêmio e uma porta vazia. Se ele fizer a segunda troca, se ele tinha a porta com prêmio, ele migra para a porta vazia. Se ele tinha a porta vazia, ele migra para a porta com prêmio. Do mesmo jeito, se ele tinha a porta com prêmio, ele migra para a porta vazia. E aí ele só vai ficar com prêmio se ele pegar a probabilidade do meio, que vai ter meio vezes 1/4 de chance de acontecer. E a porta vazia, se ele pegar ou o caminho de cima ou o caminho de baixo, que tem 3/4 de chance de acontecer. E aí acontece o contrário, se ele trocar 2 vezes é a pior estratégia possível, onde ele tem 25% de chance de ter um prêmio e 75% de não ter nenhum. Para esse primeiro cenário, para esse primeiro roteiro, onde o apresentador vai sempre abrir primeiro uma porta que está vazia, depois sempre uma porta que tem prêmio, a melhor estratégia para o jogador seguir é trocar de porta só uma vez e só na primeira. E a pior estratégia possível é trocar 2 vezes de porta. Vamos analisar agora o que aconteceria com o segundo roteiro. O segundo roteiro é aquele em que o apresentador vai sempre abrir primeiro um prêmio e depois ele vai abrir uma segunda porta que vai ser uma porta vazia. A primeira estratégia que o jogador pode seguir, analisando de novo na dificuldade do mais fácil de analisar para o mais difícil de analisar, é se ele nunca trocar a porta. Se ele nunca troca a porta, é exatamente o caso anterior se ele nunca troca a porta também no primeiro roteiro. Ele tem 50% de chance de começar com uma porta com prêmio, 50% de chance de ficar com uma porta vazia, e independente do que acontecer no programa, se ele fixar que ele nunca vai trocar de porta, ele vai manter a porta com prêmio se ele tinha uma porta com prêmio no começo, e vai manter a porta vazia se ele tinha uma porta vazia no começo. Então a chance dele ter prêmio no final é de 50%, e a chance de ter uma porta vazia no final também é de 50%. A segunda estratégia possível, que ele só troca de porta na segunda chance, também tem análise idêntica. Ele começa com 50% de chance de ter uma porta com prêmio, 50% de chance de ter uma porta vazia. Não trocando de porta, a primeira probabilidade é igual. Se ele tinha uma porta vazia, ele continua tendo vazia. Se ele tem um prêmio, ele continua tendo um prêmio. E na segunda, como só sobram duas portas, uma vazia e uma com prêmio, se ele tem prêmio, ele troca por uma vazia. Se ele tem uma vazia, ele troca por uma com prêmio. E a chance dele ter prêmio continua sendo 50% e a chance dele ter uma porta vazia continua sendo 50%. Até aqui isso não muda nada em relação à decisão do jogador de acordo com o roteiro, se é aberta primeiro uma porta com prêmio ou sem prêmio. As opções que envolvem a primeira troca são as mais difíceis e as que vão fazer diferença em relação ao primeiro roteiro. Antes de começar, logo na primeira escolha, ele tem 50% de chance de pegar uma porta com prêmio, 50% de chance de pegar uma porta vazia, até aqui é igual ao anterior. Se você está numa porta com prêmio e é aberto um dos prêmios, as duas portas que sobram são vazias. Então, fatalmente, você trocando de porta na primeira vez, você vai acabar com uma porta vazia. Já se você tem uma porta que é vazia, você abriu uma com prêmio,
sobrou uma porta de cada, então em uma troca você tem 50% de chance de ir para uma porta com prêmio e 50% de chance de ir para uma porta vazia. Como na segunda vez você não troca, portas vazias permanecem vazias e portas com prêmio têm 100% de chance de manter o prêmio. Então, o único jeito de você ficar com prêmio é se você seguir esse caminho do meio, que tem chance meio vezes meio, e a chance de ficar com uma porta vazia é seguindo ou o caminho de cima, meio vezes 1 vezes 1, ou o caminho de baixo, meio vezes 1, que dá 1/4 mais meio, também conhecido como 3/4. Então trocar de porta só uma vez te dá 75% de chance de acabar sem prêmio. Já trocando as duas vezes, todo o raciocínio envolvendo a primeira troca é igual. Inclusive eu acho que vou acelerar isso na edição. E aí na segunda troca, de novo, você só tem duas portas, uma delas tem prêmio, uma delas está vazia. Se você fizer a troca, se você tinha vazia, você vai trocar pelo prêmio. Se você tinha um prêmio, você vai trocar pela vazia. Então a porta vazia vai virar um prêmio com 100% de chance. O prêmio vai virar uma porta vazia com 100% de chance. E a porta vazia vai virar um prêmio com 100% de chance. A chance de você ter um prêmio é de 3/4 e a chance de ter uma vazia é de 1/4. Então se o programa seguir esse roteiro de sempre abrir um prêmio primeiro, depois sempre abrir uma porta vazia, a melhor estratégia é você trocar de porta duas vezes. Finalmente, a terceira variante de roteiro que o programa pode seguir. O jogador vai lá, escolhe uma porta e o apresentador fala, beleza, agora escolhe alguma outra para você abrir. Quando isso acontece, muda a dinâmica porque não é uma coisa previamente escolhida. Você não tem certeza que vai abrir um prêmio, não tem certeza que vai abrir uma vazia. Isso vai alterar a probabilidade, isso pode alterar a estratégia. Começando de novo pela estratégia da mais fácil para mais difícil de analisar. A estratégia mais fácil é quando você decide nunca trocar de porta, e aí você tem o mesmo caso de que você tem a sua escolha inicial de 50% de chance de cada cenário, você não troca as portas, você mantém 50% de chance independente do que acontecer. E eu só descaradamente copiei isso e isso não mudou. Do mesmo jeito, se você só trocar de porta na segunda chance, como a segunda porta é sempre aberta pelo apresentador e ele vai abrir uma porta de modo que no final você tenha um prêmio e uma vazia, a sua probabilidade vai continuar sendo descaradamente a mesma do anterior de 50-50. De novo, vou descaradamente copiar isso. Temos essa probabilidade. Vai alterar muito quando a gente começar a analisar o caso em que ele só vai trocar de porta na primeira chance. Pelo seguinte, quando você começa, você tem 50% de chance de começar com uma porta que tem um prêmio e 50% de chance de abrir uma porta vazia. Como agora é o jogador que vai abrir a porta, ele não sabe previamente onde estão os prêmios ou não, você tem probabilidades de abrir uma vazia ou abrir uma com prêmio. Se você tem uma porta com prêmio, as outras três portas são um prêmio, duas vazias. Então você tem 1/3 de chance de abrir um prêmio e você tem 2/3 de chance de abrir uma vazia. Da mesma forma, se você tem uma porta vazia, as portas que sobram são 2 prêmios, uma vazia. Então você tem 2/3 de chance de abrir um prêmio e 1/3 de chance de abrir uma vazia. Se você está numa porta com prêmio e você abrir uma porta com prêmio, sobram duas vazias e quando você fizer a troca, você tem 100% de chance de ficar com uma porta que está vazia. Se você está numa porta com prêmio e abrir uma porta vazia, você tem 50% de chance de mudar para uma porta com prêmio e 50% de chance de mudar para uma porta vazia. Se você está numa porta vazia e abrir uma porta com prêmio, sobrou uma porta de cada. Então você tem 50% de chance de mudar para uma porta que tem prêmio, 50% de chance de mudar para uma porta que está vazia. Se você está numa porta vazia e abriu a outra porta vazia, só sobraram duas portas que tem prêmio, então fazendo a primeira troca você tem 100% de chance de ir para a porta com prêmio. Na segunda troca, como você opta por não fazer a segunda troca, se você tinha uma porta vazia, você mantém a sua porta vazia, e se você tinha uma porta com prêmio, você mantém a porta com prêmio. A chance de você ter prêmio. Seguindo esse segundo caminho, para você vir do ponto inicial até esse ponto final aqui com P, você precisaria percorrer esse caminho que tem metade de chance, vezes 2/3, vezes meio. Ou seguir esse quarto caminho, que também tem chance metade, vezes 2/3, vezes meio. Ou ainda seguir o caminho de baixo, que tem chance meio, vezes 1/3, vezes 1, vezes 1. Fazendo as contas de fração, somando tudo, isso dá 50%. A chance de você ter uma porta vazia é a mesma. Você pode encarar isso somando todos os valores ou vendo quanto falta para dar o total. São os outros 50%. Então, para esse cenário, você não sabendo previamente se a porta que você vai abrir vai ser vazia ou não, a sua primeira opção de troca é meio que irrelevante e sua chance é 50%, 50%. Se o jogador trocar de porta duas vezes, no estado final, como você vai ter sempre uma porta vazia e uma com prêmio, a sua chance acaba sendo a mesma, que se você tinha 50% de chance de ter uma
uma vazia, você vai ter uma vazia. Se você tiver 50 de ter prêmio, você vai ter prêmio. Eu vou descaradamente copiar a árvore de probabilidades do anterior, só mudando aqui no final de que se ele tinha uma vazia, ele troca para um prêmio. Se ele tinha um prêmio, ele troca para uma vazia. E as probabilidades são as mesmas. Se a sua probabilidade antes era de 50% prêmio e 50% vazio, e você inverte elas, você continua tendo meio a meio. É isso que torna essa terceira variante do problema interessante. Independente da sua estratégia, se você vai decidir se você vai trocar a primeira vez, ou a segunda, ou as duas, ou nenhuma, você sempre tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Independente da sua escolha. Isso altera, matematicamente falando, porque quando existe um roteiro prévio, existe um roteirista que vai falar, ó, primeiro você vai abrir sempre uma porta vazia, você tem menos probabilidades de ação do que se o jogador escolher aleatoriamente. A partir do momento que o jogador escolhe aleatoriamente, você tem mais casos a considerar, e esses casos a mais a considerar acabam equilibrando a probabilidade para 50-50. O que é um conceito que é muito estranho, é um conceito não intuitivo, mas a partir do momento que você põe essa coisa aleatória, você acaba balançando a probabilidade. Ele acabaria tornando o jogo mais justo, dependendo da sua intenção, se você quiser realmente manter os 50% ou não. Aí depende. Tem a parte do entretenimento, tem a parte social, tem a parte de você querer convencer ele a fazer trocas ou não, e ficar perguntando pra plateia, e aí, ele deve trocar ou não, e gerar audiência. Então tem esse fator psicológico, tem os fatores sociais, mas essa ideia de você colocar uma porta a mais, um prêmio a mais, e fazer com que a primeira escolha seja do jogador escolhido aleatoriamente, vai fazer com que o programa acabe se balanceando e as estratégias acabem todas dando na mesma. E a estratégia passaria a ser simplesmente psicológica, social, assim, o que você se sente mais confortável? Nunca trocar, sempre trocar só na segunda, trocar só na primeira? Mas para os outros roteiros existe uma estratégia, e essa estratégia acaba sendo inclusive com uma probabilidade maior do que o problema de Monty Hall, que eram 2/3 ou 66%, se for arredondar. E aqui você tem estratégias para esse problema que tem 75% de chance se o roteirista escolher previamente ou uma vazia, ou se o roteirista escolher previamente uma com prêmio. É um problema legal, um problema interessante, eu fiquei feliz. Obrigado pelos dois que me responderam sobre isso antes da gravação. Se você responder isso depois no futuro, obrigado por ter participado e tentado resolver, brincar também com isso. Gosto de puzzles de matemática, é uma coisa divertida. Alguns deles podem ser adaptados para situações do mundo real. E vamos começar a encerrar o vídeo. Muito obrigado por estarem comigo mais uma semana, muito obrigado por estarem junto, acreditando nesse projeto de que divulgar matemática é uma coisa interessante, divulgar matemática pode ser uma coisa divertida. Eu fico feliz com a companhia de vocês, eu fico feliz com todos os retornos que eu recebo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar um comentário embaixo que eu respondo eventualmente. Eu leio todos, eu dou atenção, eu respondo os comentários, às vezes com um pouco de atraso, mas eu respondo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, outras formas estão aqui, o meu e-mail, o meu Twitter, passando aqui do lado para vocês. E eu fico feliz por vocês acreditarem comigo no projeto. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, espero que o ano de vocês comece bem. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado. Se vocês conhecerem amiguinhos que gostam de matemática e de ciência, mostrem para ele o vídeo, mostrem para ele o canal. O mundo precisa de mais ciência, a gente precisa divulgar a ciência, a gente precisa divulgar boas ideias. Eu acredito que esse canal seja uma boa ideia de divulgação. Vamos fazer um bem pela humanidade, pela ciência. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês no futuro. Até lá.